Seja muito bem-vindo, meu nome é Eric de Lima, sou chefe de cozinha há 10 anos, estou há 20 anos na área e eu estou aqui para falar coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei. E o assunto de hoje é a continuidade do vídeo anterior, tô com cigarro, onde a gente fala dos custos invisíveis de estar numa cozinha, né, na realidade da cozinha. Então, essa é a parte 2. Então, se você não viu a parte 1, volte uma casa e aí a gente conversa um pouco lá sobre isso, tá? É, Sem muita delonga, vamos falar sobre a sequência, que é o custo invisível da estagnação profissional. O que a gente vê, às vezes, muito tempo, né? Muitas vezes na cozinha, a gente, principalmente se você entra numa estrutura que, por exemplo, é um hotel grande, você vai ver cozinheiro que está lá há 15 anos ou até mais. Você também vai ver isso em alguns restaurantes de cidades não tão grandes assim, né? Então, por exemplo, eu passei por um hotel, eu morei um tempo no Guarujá, aqui em São Paulo, e eu lembro que uma época eu fiquei sem emprego e eu entreguei currículo, né? Imprimi currículo e comecei a entregar. E às vezes eu chegava na porta dos restaurantes e os caras nem pegavam o meu currículo. Os caras falavam assim, quem tá aqui aqui. O mais novo aqui tá aqui há 15 anos. Então você não tem chance nenhuma de entrar. Isso talvez era uma vantagem para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, né? Dos baby boomers para trás, mas para nossa geração, e eu já não sou tão novo assim, é uma estagnação, não é uma qualidade. Você tá muitos anos na mesma empresa. Só um minuto. Então, assim, uma pessoa que está mais de 5 anos no mesmo restaurante, na mesma função, ela tá com medo de sair, ela passa a ter medo do mercado, porque ela faz tantas vezes a mesma coisa, né? Tantos anos fazendo a mesma coisa, que existe um medo de sair e a pessoa ser devorada. E eu lembro que eu passei por isso, no sentido de, dentro de uma das minhas primeiras experiências, eu fiquei 4 anos no mesmo lugar e eu tinha medo de ir pro mercado. Outra situação também, eu comecei minha vida profissional aqui em São Paulo e depois eu fui morar no litoral, depois do litoral eu fui pro interior e de repente eu recebi a oportunidade para voltar aqui para São Paulo. Também me bateu um medo. Então, e por que bateu esse medo? Porque as pessoas da onde eu trabalhava no litoral tinham um nível de ensino, né, de entendimento. Do interior outro. E aqui em São Paulo existe uma quantidade grande de pessoas que, né, já são formadas e tem cursos e um monte de coisa. Então eu estava indo para um cargo de chefia onde talvez eu teria cozinheiros mais experientes do que eu. E isso me pegou um pouco, assim. Então, você passar muitos anos no mesmo lugar, bate essa insegurança, né? Então, o que a gente pode ver? A gente pode tirar esse medo, assim. É tipo, tá, eu tô aqui e o que aqui tem pra mim, né? Eu devo continuar aqui, eu posso aprender outras coisas lá fora, como que eu posso conversar com o meu chefe para eu ter um plano, né? Se ele tem um plano de carreira pra mim, ou se eu vou continuar aqui, porque talvez se eu vou continuar aqui, você tá disposto a continuar aí durante quanto tempo mais, né? Se você tá 5 anos ou mais e o cara olha pra tua cara e fala, então, não tem muito pra onde você crescer, você vai continuar aí? Se continuar, você vai continuar por comodismo, tá? Então esse é um custo silencioso que você tem que prestar atenção. Custo número 7.
cultura tóxica, né? Então é falta de respeito, grito, muito sarcasmo, né? Ironia constante, competição destrutiva, né? Entre praças, entre cozinheiros. Então, falta de respeito, não precisa nem falar muito, né? Quando você entra naquela cozinha, e não é só cozinha, pode ser outras coisas, outros lugares também, que tem aquele ninho de cobras, então como que eu vou lidar com isso, né? Eu estou disposto a lidar com isso, porque é um custo, né? É estresse, às vezes é baseado em ironias e sarcasmos que aos poucos vão te deixando mais estressado e mais doente, então você está disposto a lidar com isso? É importante avaliar, tá? Então, como que você vai pegar essas pessoas que são cobrinhas e você vai dobrar elas, né? E não é uma questão delas estarem submissas a você, mas é a questão de você saber jogar o jogo e entender até onde você pode confiar ou não, né? E às vezes o pior de tudo, né? Às vezes o próprio chefe é um cobrinha, né? Então, aí eu aconselho você nem ficar nesse mesmo lugar, tá? Então, quanto a isso, você tem que ter uma tolerância zero à humilhação, a coisas desnecessárias que não vão trazer crescimento para você. E aí você vê se, né, você vai agir de forma correta, de forma justa, de uma forma que você não vai prejudicar ninguém. As pessoas vão entender que você não tá lá para necessariamente, né, prejudicar elas, que você tá lá para fazer o seu. E talvez as pessoas acabem deixando você meio que de canto, tipo, ele é isso e tá tudo bem. E não vai mexer muito com você, mas qualquer oportunidade vai botar no seu. Então, é importante você tratar essas pessoas que são cobras, ou você trata como aliado para jogar um jogo e você conseguir manipular também, porque é isso, e ter o que é seu, ou você se recusa e você fala, olha, tchau, não sou obrigado a lidar com isso, né? É um tipo de cultura que eu não gosto aqui na cozinha, e sempre que começa um tititi de um de outro, eu já começo a cortar, tá? O outro custo silencioso é o sono, né? Então, sono e ciclo circadiano. Fechamento dentro de restaurante normalmente é tarde. Aí você tá com a adrenalina alta, você chega em casa, você tá com a adrenalina alta. Aí você quer tomar uma cervejinha porque o dia foi puxado, né? Então aí você tá inserindo álcool no seu corpo antes de dormir. O corpo vai ficar a noite inteira ruminando aquele álcool, tentando digerir aquele álcool, né? Você não, durante esse seu sono, que suponhamos que é de 8 horas, são 8 horas com álcool dentro do seu corpo, e você não vai ingerir mais água, mais líquido para ajudar aquilo a diluir, para o seu corpo expulsar aquele álcool todo. E você tá indo dormir com esse álcool todo, suas células estão absorvendo aquilo, né? Consequência, você acordar mais cansado, você acordar com o sistema imunológico mais baixo, você vai ficar doente, tá? É uma questão de tempo. Se a sua rotina é saiu do trampo, álcool e casa, não vou nem falar droga, saiu, bebeu a cervejinha e foi pra casa, cara, é uma receita pra se destruir. A longo prazo, mas tá? Então, assim, você vai ver, tipo, sei lá, o restaurante fechou 11 horas, que você tá saindo do restaurante meia-noite, meia-noite e meia. Aí você tomou uma cerveja, chegou em casa 2 da manhã, aí quer assistir o negócio que você tá maratonando. Você vai dormir com o sol clareando, né? Com o sol nascendo. Quase 5 da manhã você tá indo dormir. Aí você acorda 11 horas, meio-dia. Aí, ao invés de você estar almoçando, você está tomando um café.
Aí chega no trabalho na parte da tarde, porra, você já cagou todo o teu sistema imunológico, todo o seu corpo. Seu corpo é seu templo e você tem que aprender a respeitar isso, tá? Entenda que tem pessoas que trabalham na madrugada que são muito... funcionam muito bem na madrugada, mas de uma forma geral o ser humano não foi feito para trabalhar na madrugada, pelo menos não por muitos anos. Então, esse ciclo circadiano, ele falha, tá? Aí você vai ter uma baixa qualidade de sono, você não vai ter foco, não vai ter concentração, não vai pensar direito, o que você pensar vai ser merda, você vai ficar ruminando um monte de pensamento bosta. Então, a bebida alcoólica, não, apesar de ser uma válvula de escape, vamos falar assim, o que eu não tô falando é que você não pode beber nunca, mas você não pode beber sempre. Mas você precisa ter uma boa noite de sono se você quer ter desempenho, tá? Esse lance de, não, porque os vencedores acordam 5 horas da manhã e tomam banho gelado, tá, mano, se o cara acordou 5 horas da manhã, 8 da noite ele tava na cama, entendeu? O cara não foi dormir 1 da manhã com um goró na cabeça, não foi. Então presta atenção nisso, tá? E aí, né, embutindo isso da noite do sono, que é o sono e o ciclo circadiano, que é um dos custos, aí agora sim falando sobre esse outro risco, que é o risco dos hábitos nocivos. Então, álcool, droga, você não bebe água direito, você não faz esporte, né, não faz algum tipo de exercício, mas principalmente álcool, que a gente já abordou aqui, e droga. Mano, você toma um negocinho pra você ficar elétrico o rolê inteiro, né? Você ficar tomando energético no meio do serviço, energético café pra ficar ligadão, dá... E isso arrebenta, né? Arrebenta você. Produto gaseificado, cheio de açúcar, cheio de química, taurina pra caralho, você não precisa tomar essa merda. Então, pra que você tá fazendo isso? Pra que você tá usando droga pra caralho? Pra fugir da realidade? Você tá fugindo do quê? Por que você não aguenta? Por que você não corre pra realidade, né? Não enfrenta a realidade. Você tá fugindo usando droga, fumando maconha todo dia, que nem um imbecil, que tem quem fume e se dá muito bem, né? E não tô falando pra você, não fuma nunca, droga. Mas é equilíbrio. Álcool todo dia não vai fazer bem. Álcool de vez em quando pode ser aceitável, entendeu? Com droga é a mesma coisa, né? Desde que não seja, enfim, né? Coisa muito pesada. Mas você tem que saber equilibrar. Você fuma um baseado enorme pra ir pro trabalho, pra cozinha. Cozinha não combina com essa merda, velho. Desculpa. Você quer fumar porque você tem dificuldade de dormir é uma coisa, mas pra cozinha não dá. Entendeu? Você tem que vir atento, tem que vir, né, com sangue nos olhos, você não tem que vir chapado, entendeu? Então, não funciona. Assim como outras drogas que deixam você mais elétrico, não vai funcionar. Capaz de você meter a faca no teu amiguinho, tá? Então, nada de álcool. Álcool toma na véspera da tua folga, pra você ter um tempo de se recuperar e quer usar suas coisas, só juízo, bom senso, tá? Bom senso, mínimo bom senso. Então é isso, tá? Não vou me esticar muito, mas voltando aos pontos que a gente conversou aqui. Você tem que tomar muito cuidado com a estagnação pessoal, profissional, tá? O que eu quero ser daqui a 5 anos? Eu quero estar aqui como cozinheiro daqui a 5 anos do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas? Se isso tá bom pra você, tá bom, mas eu não me vejo assim. Outro custo, cultura tóxica, né? Então,
sarcasmo em excesso, grito constante, falta de respeito, ciclo circadiano, o sono, você tem que saber respeitar o seu sono, você tem que dormir bem. Se você não dormir bem, você não será ninguém e nem nada na tua vida. E os hábitos nocivos, né? Álcool, droga, putaria, balada, caralho, sem noção. Então, é isso, né? Entenda que, principalmente nesse último negócio que a gente falou de riscos e hábitos nocivos, cara, o teu destino, o teu futuro depende de você. Não depende do teu chefe, não depende do teu colega de praça, não depende do cara que tá na pia, depende unicamente de você. Não depende da sua mulher, do seu marido. Teu futuro depende de você. Como que você vai construir isso? Você vai construir isso chapando todo dia? Eu tenho cozinheiros aqui de 20 e poucos anos que o corpo já não tá aguentando de álcool. Não tá aguentando. O cara tá indo pro médico. Sei lá se tem cirrose, que merda que tem. Você quer estar assim com seus 20 e poucos anos? Eu acho que não. Você quer usar droga pra caralho, que você fica lesado, que o chefe canta 2 comandas, você não sabe o que é? Não sabe onde tá as coisas? Não lembra se botou sal no negócio ou não? Então, assim, é bom senso, tá? Eu acredito que todo mundo que tá assistindo isso daqui é adulto e responsável pelos seus atos. Então, tem que ter bom senso, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, eu espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. Posso fazer outros vídeos abordando esses mesmos temas com um pouquinho mais de profundidade. Se fez sentido, deixa aqui nos comentários, manda sua mensagem e não esquece de se inscrever, de curtir. E é isso aí, eu espero te ver em breve. Fui, valeu, foi, é nóis.